Vamos partir agora para o Alexandre Fontes da Fonseca. E aí, Alexandre? Bom dia. Bom dia, Jader. Bom dia a todos. Já vou partindo direto, não vou nem segurar para a gente ganhar tempo, porque eu sei que vão te fazer 1000 perguntas. Né? E a gente já começou a discutir seu tema aí na primeira mesa, não é mesmo? O tema do Alexandre chama-se Mecanismos da Mediunidade, um paralelo entre André Luiz e Kardec. Tá? E o Alexandre também me proibiu de falar das credenciais acadêmicas dele, tá? Então, para as pessoas que estão conhecendo o Alexandre pela primeira vez, o Alexandre é espírita, colaborador da ALIP, e na atualidade está responsável pela recém-criada Assessoria de Ciência e Pesquisa Espírita da USE São Paulo. Mas, ainda respeitando o Alexandre, aviso que ele tem muita experiência em pesquisa acadêmica, ok? E é por isso que ele entrou nessa vertente. Tá? Alexandre, está apresentada, a palavra é sua. Começamos bem no horário aqui. Tá? Obrigado, Jader. A gente agradece a presença de todos, agradece a comissão organizadora pela oportunidade do estudo. Eu vou pedir, por favor, para colocar compartilhar os slides. A gente preparou os slides da apresentação. Nosso tema é esse, então, é uma análise, um paralelo entre o que entender por mecanismo da mediunidade de André Luiz e pela doutrina. O termo mecanismos da mediunidade, ele remete a gente à obra de mesmo título, Mecanismos da Mediunidade, do autor André Luiz, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. Mas, alguém já parou para pensar como a gente pode entender os mecanismos da mediunidade segundo a doutrina espírita? Por exemplo, antes de André Luiz ter publicado o livro, a gente não tinha um entendimento? Será que a gente teria como entender os mecanismos da mediunidade segundo a doutrina espírita? Pergunto isso porque eu vou citar um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um ponto de motivação do nosso trabalho, do nosso estudo, que é esse aqui, em particular essa frase que a gente está colocando na cor vermelha, que é uma frase de Kardec. Olha, a fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. Legal. Né? Legal, Kardec comenta isso lá no capítulo 19, sobre a fé transporta montanhas, né, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. A pergunta que eu faço é, para nós espíritas, retórica pergunta, mas importante por reflexão. Qual a inteligência perfeita sobre o nosso entendimento, sobre aquilo que a gente acredita ser os mecanismos da mediunidade? Antes, deixa eu comentar para vocês uma curiosidade, assim, uma pequena pesquisa que a gente fez que permite observar qual a opinião dos espíritas sobre o grau de veracidade do conteúdo da obra Mecanismos da Mediunidade. Como é que eu fiz essa pesquisa? No começo deste ano, de 2021, através da Assessoria de Ciência e Pesquisa Espírita, né, que, como o Jader comentou lá na minha apresentação, a gente fez um questionário e divulgou no meio espírita em geral, sobre concepções sobre ciência e ciência espírita. A gente obteve 424 respostas. Então, pelo menos, são 424 pessoas interessadas no tema. Não posso dizer que essa pesquisa tenha, assim, um caráter de estatístico, representativo da opinião do movimento espírita, mas pelo menos é um feedback que a gente pode ter, e a questão foi a seguinte, olha. A questão, ela pedia para ler esse trecho que está destacado. Não sei se vocês conseguem ler, eu vou ler junto. Era para ler um trecho que está no item 55 do capítulo 1 de A Gênese, a frase de Kardec: o Espiritismo, assim, só estabelece como princípio absoluto o que está demonstrado com evidência ou o que resulta logicamente da observação. Então, isso é uma consideração que o Kardec faz, está lá na Gênese. Destaquei aí as duas expressões, repetindo, o que foi demonstrado com evidência ou o que resulta logicamente da observação. Aí uma das questões daquele questionário era para o respondente
analisar algumas afirmativas e marcar a opção que melhor representaria a sua opinião sobre a afirmativa. E aí, uma das afirmativas era essa aqui, ó. Vai aparecer aí embaixo no slide, eu vou ler caso alguém não consiga acompanhar, caso alguém não consiga acompanhar, consiga ler. A frase é a seguinte: o conteúdo da obra Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz, foi demonstrado com evidência ou resultou logicamente da observação? Então, essa é a afirmativa com base na afirmativa anterior de Kardec em A Gênese. Aí, as pessoas deveriam marcar uma das seguintes opções, está aparecendo aí na imagem. Concordo plenamente, parcialmente, concordo parcialmente, nem concordo nem discordo, discordo parcialmente, discordo totalmente. Olhem as respostas, olha a distribuição das respostas. A grande maioria dos companheiros que responderam disseram que concordam plenamente. Olha, mais de 150 pessoas, aí a gente vê pela escala, afirmaram que concordam plenamente com a afirmativa aí de baixo, de que o conteúdo da obra Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz, foi demonstrado com evidência ou resultou, logicamente, da observação. E nisso, como Kardec pede que a gente tenha a inteligência perfeita, o que é isso que o Kardec pede? Pede a melhor compreensão possível, o entendimento daquilo que a gente crê. Eu me pergunto, né, uma pergunta retórica que a gente faz como reflexão o que foi de fato demonstrado como evidência da obra Mecanismo da Mediunidade? Foi demonstrado com evidência ou resultou de algum tipo de observação experimental a analogia entre fluidos e radiações eletromagnéticas? Como assim foi demonstrado com evidência? E qual evidência? Então, o que a gente tira dessa pequena informação que a gente teve, né? Ela não podemos generalizar o movimento espírita, mas não deixa de ser significativo o resultado. A gente tira que existe uma concepção entre nós espíritas que talvez não satisfaça realmente a questão da inteligência perfeita, porque, por exemplo, a gente pode questionar qual a inteligência perfeita, qual a compreensão nossa espírita da analogia entre emissão de bons fluidos e emissão de raios gamas de núcleos atômicos excitados. Isso ocorre com materiais radioativos. Ou ainda que o magnetismo residual em geradores de energia elétrica, o que isso tem a ver com a capacidade de uma pessoa em ser médium? Tem uma relação entre esses conceitos? Tem. Tem uma maneira de entender essa analogia? Tem. O que de fato da analogia é válido, o que de fato seria um excesso? Então, por exemplo, essas duas questões em particular, a gente até tratou, a gente tem um trabalho publicado, eu vou colocar na tela o título e o link para quem tiver interesse. A gente tentou fazer um esclarecimento, por exemplo, há alguns anos atrás, sobre essas analogias, por exemplo, essa dos raios gama. O que são, por que André Luiz fez esse tipo de coisa, de analogia. E um trabalho seguinte sobre analogia com circuitos elétricos que André Luiz faz na obra. Para a gente entender qual é a ideia dele. Porque se eu não entender qual é a ideia dele, o máximo que eu posso fazer é repetir, mas eu não posso avaliar se ela está de acordo ou não. Eu não posso formar uma fé raciocinada segura se eu não tiver a compreensão, a inteligência perfeita daquilo. E acima disso, ainda acima da obra do Mecanismos da Mediunidade, como que eu posso... qual é a minha compreensão sobre os mecanismos da mediunidade segundo apenas a doutrina espírita? Tem alguma obra sobre isso? Tem algum estudo que eventualmente tenha analisado os mecanismos da mediunidade segundo a doutrina? Olha, eu não conheço, tem obras do passado que fizeram um estudo assim bem com esse objetivo. Mas nós temos um estudo recente, publicado ano passado, em que a gente propõe uma maneira de entender os mecanismos da mediunidade segundo apenas o conteúdo da doutrina espírita. Por que isso é importante? Porque para mim avaliar se qualquer outra proposta, se qualquer outra explicação da mediunidade faz sentido ou não, é coerente ou não, eu tenho que formar uma ideia sobre como a doutrina espírita explica.
E nisso, nesse espectro de questões, algumas já foram publicadas, a gente propõe, e é o objetivo desse trabalho, do presente trabalho, analisar agora se os mecanismos da mediunidade, segundo André Luiz, são coerentes com a doutrina espírita. Se o que ele coloca, se o que ele propõe na obra tem coerência, é contemplado, a doutrina espírita dá respaldo. Então vamos lá. Vamos à análise da obra. Vamos fazer uma pequena análise da obra. Existem críticas à obra, Mecanismos da Mediunidade? Sim. Existem críticas espíritas e científicas. Tá, por que eu estou citando isso? Porque eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou lembrar, lá do Livro dos Médiuns, na fala de Erasto, item 230 do Livro dos Médiuns, a gente tem essa frase famosa, conhecida do nosso meio espírita, que é melhor repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Ah, legal. Mas Erasto disse mais. Alguns companheiros tomam essa proposição de Erasto e preferem repelir, vamos dizer assim, toda a obra. Será que essa é a única sugestão do autor, do Erasto? Olha o que ele diz no mesmo item. Ele diz, olha, devem riscar-se, então, sem piedade, toda palavra, toda frase equívoca. Mais uma vez, Erasto dizendo que é sim para a gente fazer análise crítica de toda a produção mediúnica que existe e devemos riscar, sem preocuparmos, toda frase equívoca. Mas vejam o que ele fala logo em seguida. E só conservar do ditado que a lógica possa aceitar ou que a doutrina já ensinou. Então a gente vê o seguinte, que Erasto, ele não condena todo um ditado. O que ele está sugerindo para a gente fazer? Ele está sugerindo para a gente saber dizer sim, sim para o que tiver lógica ou que tiver coerente com a doutrina e não para aquilo que a gente puder avaliar que não está bom. Esse é o espírito da crítica espírita. E Kardec dá bons exemplos desse tipo de coisa, sem deixar de fazer análise séria sobre um determinado ditado mediúnico, ele tenta também extrair o que desse ditado mediúnico é bom. Então, nós não vamos, nesse trabalho, entrar nos pontos críticos. A intenção desse trabalho é a gente verificar do ditado mediúnico contido na obra Mecanismos da Mediunidade, o que a gente consegue aceitar ou o que está coerente com a doutrina. Vamos ver o lado positivo. Vou fazer uma ressalva antes, que é destacar a questão da diferença entre analogias e certezas. A obra Mecanismos da Mediunidade consistiria em analogias ou certezas científicas sobre a mediunidade? Eu pergunto isso porque a gente às vezes nota companheiros citando a obra para afirmar que os fluidos são ondas eletromagnéticas, por exemplo, ou que a mediunidade é assim ou assado, como se fossem certezas científicas. Eu vou fazer só um rápido parêntese sobre isso. Primeiro, destacar que a própria obra, não só o prefácio do próprio André Luiz na obra, mas no capítulo 7, ele deixa claro que o conteúdo da obra tratam-se de analogias que são portadoras de justas limitações. Porquanto, né, ele usa comparações também com circulação da água, ele deixa claro, assim como nada existe na realidade, na circulação da água, que corresponde ao efeito magnético da corrente elétrica, ele enfatiza, nada existe na corrente elétrica que equivale ao efeito espiritual do circuito mediúnico. Então é importante lembrar que André Luiz está fazendo analogia. E aí vou destacar um detalhe do prefácio dessa obra em Emmanuel. Emmanuel comenta o seguinte no seu prefácio da obra Mecanismos da Mediunidade. Olha que interessante, não sei se vocês já atentaram para isso. Ele diz assim, olha, em nosso campo de ação temos livros que consolam e restauram, medicam e alimentam, tanto quanto aqueles que propõem e concluem, argumentam e esclarecem. Aí Emmanuel conclui, nesse critério surpreendemos um livro que estuda. Meditemos, pois, sobre suas páginas. Veja,
para um bom entendedor, Emmanuel não está afirmando que esse livro conclui, argumenta ou esclarece. Não é um livro de certezas, é um livro que propõe reflexões a respeito de um conceito que a gente deve buscar na doutrina espírita. Bom, vamos lá, estou acompanhando aqui meu tempo no relógio. Vamos aos mecanismos da mediunidade, segundo a doutrina espírita. Nesse estudo que a gente publicou no ano passado, no Jornal de Estudos Espíritas, a gente propôs que a gente possa entender os mecanismos da mediunidade em 6 itens, em 6 conceitos. Isso de dizer em 6 conceitos é apenas para didática e para simplificação, porque o tempo nosso é curto para explorar os detalhes. Mas eu vou apresentar esses 6 conceitos, assim, em quadros, em afirmativas gerais, e vou dar referência na obra de Kardec. Primeiro ponto fundamental para entender os mecanismos da mediunidade segundo a doutrina é: espíritos encarnados e desencarnados modificam o fluido universal através da ação do pensamento e da vontade. E essa modificação é tal que impregne esses fluidos das qualidades e pensamentos dos espíritos. Está lá no capítulo 14 da Gênesis. Segundo ponto importante da mediunidade é: espíritos encarnados e desencarnados possuem um corpo espiritual, perispírito, que segundo a doutrina, é formado pela condensação do fluido universal em torno de um foco de inteligência. As qualidades dos fluidos do perispírito vai depender do grau de evolução do espírito. É formado pelas partes mais puras, menos puras dos fluidos do ambiente e de acordo com a evolução do espírito. Então, o perispírito tem um papel importante nos mecanismos da mediunidade. O perispírito, ele tem essa função de órgãos sensitivo do espírito. Está até na Gênesis essa afirmação. Mas ele tem esse papel de transmissão do pensamento. O princípio inteligente individualizado, ele pensa e ele externa esse pensamento através do perispírito, e ele recebe as impressões, os pensamentos de outros espíritos também pelo perispírito, através do seu perispírito. Então, o perispírito ele serve à transmissão do pensamento para o ser inteligente. E até o Kardec fez a comparação com o fio elétrico, né? Destaquei aqui só para comentar. Daí, o item 4, ele se baseia, esse 4 item, ingrediente dos mecanismos da mediunidade, segundo a doutrina, ele envolve o seguinte, a questão que está lá no item 225 do Livro dos Médiuns, que é uma comunicação assinada por Erasto e Timóteo, de que os espíritos se comunicam com os encarnados da mesma forma que entre os espíritos desencarnados, tão só pela irradiação e percepção dos seus pensamentos. E aí entra o papel do perispírito. O perispírito percebe, sente é o órgão que percebe esses pensamentos que vêm de fora. Um ingrediente importante a gente encontra nessas referências das obras do Kardec é a necessidade da combinação dos fluidos do desencarnado com o do encarnado, do médium, e isso requer que o encarnado passe por seu perispírito, se expanda, ocorra essa expansão perispiritual. E a questão 6, que envolve a questão da afinidade. Quanto mais afinidade existe entre os fluidos de espírito comunicante e médium, há uma maior facilidade para a comunicação. Tá, muito bem. Agora vamos comparar finalmente, né? Já estou chegando no final. Vamos comparar a obra Mecanismos da Mediunidade, o conceito na obra de André Luiz com a doutrina espírita. Aqui na esquerda, eu vou citar o item de 1 a 6 nessa análise que a gente fez, e à direita vamos dizer se concorda, se está contido ou não na obra de André Luiz. Vamos lá. O item 1, o que é o item 1? Vou mostrar de novo, porque a gente precisa lembrar. Ó. Item 1.
espíritos encarnados e desencarnados modificam o fluido universal através do pensamento e vontade, impregnando de qualidades e informações. Essa ideia de que pelo pensamento a gente modifica o fluido e impregna o fluido de qualidades e pensamentos, ela está contida. Ela está contida, não com essas palavras. Quando André Luiz faz, por exemplo, a analogia entre a qualidade de um fluido e o comprimento de onda da radiação eletromagnética, quando compara ondas curtas, médias e longas, ele está contemplando a questão da qualidade do fluido. Agora, se você perguntar para mim se na minha opinião é correto dizer que fluidos espirituais são ondas eletromagnéticas, eu vou questionar. Mas eu não vou entrar nesse aspecto, não é o objetivo desse trabalho. Mas a ideia do item 1, ela faz parte da proposta de mecanismos da mediunidade de André Luiz. Item 2. Item 2 é a questão do perispírito. Ela não faz parte, ela não está contemplada. André Luiz não preocupou em definir o papel do perispírito, não se preocupou em definir o papel do perispírito nos mecanismos, na sua proposta de mecanismos da mediunidade. Item 3. Perispírito serve de transmissão ao pensamento. É uma coisa simples esse conceito, mas ele é importantíssimo no mecanismos da mediunidade. Alguém já parou para pensar que só existe mediunidade por causa das faculdades anímicas do espírito? O que são essas faculdades anímicas? Entre elas, a capacidade de percepção. Procura questões, por exemplo, 249 do Livro dos Espíritos, e a gente vai ver lá um pouco da capacidade de percepção da alma. Certo? Infelizmente, isso não está contemplado. O mecanismo de percepção dos pensamentos do desencarnado não foi ponto que André Luiz preocupou em descrever nos seus mecanismos da mediunidade. Item 4. Os espíritos se comunicam da mesma forma com os espíritos propriamente ditos, tão só pela irradiação e percepção dos pensamentos. Aqui agora é a dinâmica. A comunicação envolve uma mão dupla, né? Fluidos são irradiados do desencarnado com a qualidade, modificados com a qualidade de pensamento que o desencarnado quer transmitir, mas o encarnado também vai perceber isso e, eventualmente, o encarnado vai se comunicar, ele vai reagir a esse pensamento. Certo? Essa ideia, ela está contida. Essa ideia a gente consegue entender na maneira como André Luiz compara, por exemplo, faz a analogia do fenômeno mediúnico com um fenômeno de um circuito elétrico, em que você precisa ter uma corrente elétrica que mantenha o circuito ligado. Você tem que manter essa comunicação entre encarnado e desencarnado. Precisa manter esse contato, assim, a intenção do espírito em se comunicar, a intenção do médium em absorver, tem que estar, entre aspas, ligada. Então, dá para a gente fazer esse tipo de analogia e considerar que isso relativamente está contemplado, essa ideia está contemplada na obra do André Luiz. O item 5. Aí, o item 5 vem a questão do fluido, da combinação do fluido, mas com a dependência da expansão perispiritual. É necessário, daí um outro dia de apresentação, a gente discutiu o conceito de expansão perispiritual, mas é necessário, segundo a gente encontra lá no capítulo 14, por exemplo, da Gênesis. Não lembro o item agora, mas está lá esse tipo de afirmação explícita, direta de Kardec. Então, parcialmente, esse item 5 está contemplado, parcialmente porque a questão da combinação dos fluidos está contida na proposta do André Luiz, com relação ali na formação do circuito mental, a analogia com circuitos elétricos, mas a parte da expansão perispiritual, ela não está contemplada. E, por fim, a questão da afinidade, essa está contemplada, porque André Luiz fala bastante da importância da sintonia, das qualidades dos fluidos e etc. Bom, eu vou, então, concluir, estou acabando.
Embora a gente reconheça, eu não vou negar que existem imprecisões de natureza científica na descrição das analogias presentes na obra Mecanismos da Mediunidade de André Luiz, é possível identificar, na sua proposta de entendimento desses mecanismos, conceitos que não discordam da doutrina. Só que eu só consigo avaliar isso se eu estudar o mecanismo da mediunidade segundo a doutrina. Senão eu corro o risco de não entender nada. E vejam, eu não recomendo estudar física pela obra de André Luiz, porque ela não está descrevendo o direito corretamente, isso já tem crítica no meio espírita, fora do meio espírita. Entretanto, embora a gente perceba que a proposta geral, a ideia de mecanismos da mediunidade, ela está contemplada na obra do André Luiz, o André Luiz não contempla todos os ingredientes que a gente percebe quando a gente analisa segundo a doutrina espírita. Destaco, com base naquela analogia, naquele parênteses sobre analogia versus certezas, de que André Luiz não fez revelações científicas sobre a natureza ou propriedades físicas dos fluidos. Ele fez analogias e com o objetivo da gente refletir. E fica uma recomendação que a gente faz para a gente desenvolver esse hábito de rever e avaliar, com base na doutrina, os conceitos de todas as obras, mesmo as que a gente está acostumado a aceitar, mediúnicas ou não. A gente agradece e deixo aqui para quem tiver interesse, a gente vai fazer em breve um curso de Ciência e Pesquisa Espírita, iniciar semana que vem. Tem vaga ainda, quem tiver interesse manda um e-mail lá, aí está aí na tela. Muito obrigado. Alexandre, perdemos 5 minutos de debate, tá? Mas foi importante para você poder fazer o fecho da sua apresentação, né? Eu queria iniciar o debate, mas fazer um comentário e já passar para as perguntas, porque a gente já tem um número bom de perguntas, tá? Primeiro, eu queria dizer que quando você analisa Mecanismo da Mediunidade, você analisa um dos 3 livros de André Luiz que tratam sobre o tema, tá? Porque André Luiz trata sobre o tema no livro Missionários da Luz, no livro Nos Domínios da Mediunidade e no Mecanismos. E analisando a obra do Chico, tem uma coisa que os espíritos sempre fazem na obra do Chico e que o Alexandre Caroli, né, nosso colega da área de letras, percebeu bem, que é dar amostras de informações ou conhecimentos que o médium não tem. Os espíritos tentam passar esses conhecimentos através do médium. É uma espécie de comprovação da identidade deles e da existência da mediunidade. Então, quando ele entra na física, embora a gente possa até encontrar alguns conceitos que talvez fossem válidos na época, não são no presente, eu lembro de um debate que eu tive com você sobre o conceito de gerador Shunt. Tá? Eu sou técnico em eletrônica, ou seja, sei bem pouquinho, tá? Não estava entendendo direito o conceito de gerador Shunt, e esse conceito estava certo na obra Mecanismo da Mediunidade. A analogia que ele fez, você pode até discutir, mas o conceito de gerador Shunt estava certo. E você, Alexandre, me mostrou que estava certo, que eu que estava errado, tentando fazer uma leitura crítica. Tá? Então, eu quero começar com o comentário do Gilmar, que está dentro dessa minha linha e que te permite comentar nós dois. O Gilmar Trivelato, ele levanta algumas coisas. Alexandre, você não acha que talvez seja necessário analisar o contexto científico da época de Kardec, para compreender melhor as analogias usadas pelos espíritos e por Kardec? E ele continua, completando, muitas teorias da física e da química ainda não estavam consolidadas e ainda não estão, pois continuam evoluindo? Sua palavra, Alexandre. Olha, sim, boa pergunta do amigo Gilmar. Eu acho que sim, mas isso não é o contexto desse trabalho. Eu não estou analisando a questão científica da física, os conceitos de física que eventualmente eram da época de Kardec e a gente está comparando com os mecanismos da mediunidade.
Eu estou interessado em saber, com base na obra de Kardec, no fundamento doutrinário de Kardec que eu tenho hoje, como eu descrevo na linguagem de Kardec os mecanismos da mediunidade. E aí eu vou olhar para a obra do André Luiz e vou analisar conceitos da obra, vou analisar conceitos que ele propõe da analogia. Então, por exemplo, a sua questão seria interessante se o foco do trabalho fosse eu analisar se os fluidos seriam ondas eletromagnéticas. Eu diria que não, com base na doutrina, não por causa dos conceitos científicos, por causa do como Kardec define as propriedades dos fluidos espirituais. Fluidos espirituais são substâncias na linguagem espírita. Eles não podem ser ondas, porque ondas não se comportam como substâncias. Quando Kardec diz que um fluido bom repele um fluido mau, isso não existe em ondas. Ondas não repelem. Ondas boas, se pensar que ondas boas são ondas de alta frequência, e ondas más são ondas de baixa frequência, nenhum fenômeno ondulatório, ondas de frequências diferentes se anulam. Elas convivem no mesmo meio. Eu só consigo anular uma frequência ruim, sabe? Aqueles aparelhos da marca Bose que eliminam ruído, o que eles fazem? Eles geram no ambiente do ouvido os ruídos nas mesmas frequências, só que com a fase invertida, para poder cancelar a intensidade. E aí, para o bom entendedor, basta. Se é para gerar na mesma frequência, então são ondas de mesma frequência. Então, se fluidos fossem ondas, eu teria que concluir que ondas más, ondas de pensamento mau, seriam capazes de anular outros fluidos produzidos por pensamentos maus, e isso é incoerente com a doutrina. Eu não preciso do conceito da ciência da época para entender que essa analogia não faz sentido. Agora, se amanhã ou depois alguém demonstrar com evidências ou através de observações que resultem logicamente da observação, os fluidos espirituais são sim ondas similares à eletromagnética, aí nós vamos ter que rever o espiritismo, que está lá na doutrina. Mas aí assim, eu não tenho aqui a imagem para mostrar um esquema que o Marco Milani tem de avaliação de conceitos assim. Tá? Bom, Alexandre, deixa eu passar. Está tendo um eco aqui. Vocês estão ouvindo aí? Alexandre. Sim. É isso. Melhorou, diminuiu o eco. Eu tenho uns 3 grupos aqui de perguntas, tá? Então, eu vou pegar primeiro 2 perguntas mais simples. Você leu o Técnica da Mediunidade do Pastorino e o livro do Herculano sobre mediunidade? Então, me deixa responder, tá? A Ana Mota pergunta, e o livro Técnicas de Mediunidade, do Carlos Torres Pastorino, seria um livro que esclarece o mecanismo da mediunidade de André Luiz? Ana, não, eu já li o livro, tá? É um livro em que o Pastorino põe novas questões a partir do conhecimento dele de biologia e de outras áreas, e ele traz, inclusive, elementos da teosofia para poder discutir a questão da mediunidade, embora ele desejasse que o livro dele fosse discutido nas universidades. Então, não traz o esclarecimento disso que o Alexandre está levantando. E, Cristina, o livro do Herculano Pires é esse aqui. Mediunidade, conceituação da mediunidade e análise geral dos seus problemas atuais. É um livro que ele escreveu a pedido da esposa para ser um livro simples, para as pessoas poderem ter uma primeira leitura da mediunidade, mas que os próprios parentes do Herculano percebem que não é um livro tão simples assim de ler e que traz também muito do cabedal do Herculano sobre antropologia e sobre outros assuntos. Não é um livro essencialmente sobre mecanismos da mediunidade, ok? O Ricardo fez uma pergunta sobre a sua questão 19 aí, Alexandre. Ele diz assim... Pergunta, sobre a questão 19 usada como exemplo para discutir, abre aspas, inteligência perfeita em Kardec. Você acredita que existe inconsistência entre nós espíritas do que é evidência e observação lógica? Boa pergunta. Eu acredito que sim, que existe assim, uma limitação no entendimento sobre até onde vai
o significado de uma evidência, ou do que significa a gente inferir algo com base na observação, né, na lógica de uma observação, com base numa observação, logicamente deduzir e inferir conceitos. E me passa pela cabeça que o movimento espírita acabou desenvolvendo um pouco de um tradicionalismo de considerar como justificativa suficiente o fato de determinadas obras serem tradicionais, terem sido obtidas através de um médium excepcional como pessoa, e um espírito que tem uma obra que o seu conjunto é muito bom, assim, tem bastante qualidade. Eu não sou do tipo que critica, joga tudo fora, ou que aceita tudo de cara, mas assim, eu reconheço que a obra do André Luiz tem muita coisa boa, interessante. Como Emmanuel dizem, deve estudá-la. Então, a minha sugestão é que a gente tome um pouco de cuidado, porque repetir o que o autor fala em nome disso, isso não é fé raciocinada. Isso não satisfaz o critério que o próprio Kardec sugere que a gente tenha, quando eu destaquei aquela citação lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Então é isso. E assim, a pergunta anterior sobre as duas obras, né, eu não as li, né, então não podia falar delas. Mas se eu pudesse sugerir para todos, primeiro, vamos conhecer profundamente o que a doutrina ensina sobre cada coisa que a gente faz, sabe? Mediunidade, passe, a prece, enfim, sobre todos os conceitos que a gente faz. Até sobre a caridade é importante a gente aprofundar na obra de Kardec. E escolhendo a base de Kardec, a gente avalia. Aí tudo que a gente lê e aprender vai só acrescentar no nosso conhecimento e bagagem, mas não perder de vista a nossa base, nossa referencial. Alexandre, a gente tem 1 minuto só. Então, você vai ver que tem conjuntos de perguntas que eu não vou fazer, porque você não responde 1 minuto. Tá? Tem perguntas muito técnicas, tem perguntas sobre fluido elétrico, fluido magnético, tem perguntas sobre energia e transmissão de energia, tem muitas perguntas que exigem o conceito físico e sua explicação. A gente chegou a fazer um seminário sobre o mecanismo da mediunidade no Célia Xavier, não é nisso? E você entrou muito nessas explicações na TV Célia Xavier, vocês pegam nós dois discutindo esse livro. Então, eu vou pegar uma perguntinha light, vou deixar as perguntas todas em aberto, sugerir um outro evento em que você possa trabalhar com mais tranquilidade essas questões das diferenças da física para as analogias do André Luiz, sugerir a ampliação do André Luiz, e vou deixar uma pergunta bem light. Eu peço às pessoas que me perdoem por não conseguir passar todos, mas a gente vai manter o horário. É do Fábio Fadel. Parabéns, Alexandre. Muito bom comparar a opinião de André Luiz em relação aos ensinamentos da doutrina. Você chegou a fazer esse mesmo trabalho com a opinião de outros espíritos também? Olha, sobre mecanismos da mediunidade, não sei se era essa pergunta que você escolheu, Jader, mas já que você colocou essa pergunta, eu vou responder rápido. Eu não conheço outros espíritos, eu não conheço a obra de outros espíritos que tenham abordado mecanismos da mediunidade. Então, em princípio, então a resposta é não, pelo meu desconhecimento. Sobre a parte... Eu não vou gastar menos que 1 minuto, vou gastar menos que 1 minuto, Jader. Sobre a parte dos conceitos técnicos, que não é o objetivo desse presente estudo, eu coloquei 2 referências que eu já abordei alguns desses conceitos, inclusive sobre o gerador Shunt, por que o André Luiz faz essa analogia, questão das ondas, por que ondas, raios gama, André Luiz comparou com a vibração, com os bons fluidos de espíritos angelicais. Isso está nas referências, depois quem puder ver o vídeo e anotar a referência, o acesso aos artigos é gratuito, e lá a gente analisa inclusive por que os fluidos não podem ser de natureza eletromagnética mesmo, assim como a ciência hoje define o fenômeno. Talvez possa haver alguma analogia, mas serem eletromagnéticos não é possível. Mas está lá, deixa eu faço a referência para não tomar o tempo. Obrigado, Jader. Desculpem a todos avançar no tempo, mas o tema... Ok. Fica, então, aí as propostas, as discussões são amplas. Eu agradeço a participação do Alexandre, tá? Agradeço as muitas perguntas. O seu tema foi um tema, assim, periclitante, vamos dizer assim, tá? Fica uma pergunta minha aí, se me permitem, no final.
a noção de fluido usada por Kardec também é uma analogia? Né? E aí essa é a questão que eu deixo aí para todos nós e gostaria de devolver a palavra para a coordenação do evento. Abraço, Alexandre. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Jader. Grande alegria ter pelo menos os 2 primeiros trabalhos que nós já tivemos aqui demonstra a qualidade, né, de que nós vamos ter ainda pela frente, né? Então, mais uma vez quero agradecer e nós estamos encerrando agora essa primeira sessão